falar um pouco sobre saudade. Que Deus vai nos levar para o céu, onde não vai haver mais pranto, nem choro e nem dor. Tem isso como eu e você devemos valorizar as coisas enquanto está perto de nós. Deus ele nos criou e soprou em nossas narinas um fôlego de vida. Esperançoso pela volta de Jesus. Mãe descansou. Sabe que ela foi bem doloroso. Mas enquanto tem vida, dizer eu te amo, abraçar, porque depois que morre, já foi. Então eu e você precisamos se manter firme. Isso é seu desejo no seu coração. Se prepare. Tanto esperei por esse momento. Para algumas pessoas causa dor, outras ficam um pouco ansiosas. Como a música mesmo disse, hoje nós vamos falar um pouco sobre saudade. Vou descansar minha plataforma aqui. Hoje nós iremos falar um pouco sobre saudade. E eu olhei essa imagem aqui. E com o título Como Enfrentar a Dor da Saudade. E eu olhei essa imagem e eu lembrei do velório da nossa irmã Diana. Eu não tive muita intimidade com ela, ela só me chamava para pregar, e quando eu ia lá a gente conversava um pouco, mas não tinha muita intimidade. E no dia que ela faleceu, eu saí mais cedo do trabalho, busquei água e a gente foi no velório. E chegamos no velório, as pessoas estavam em pranto, nós fomos para o enterro. E quando eu estava lá, eu encostei no canto e comecei a chorar muito. Comecei a chorar muito porque era uma garota jovem, tinha alguns planos, alguns sonhos pela frente, mas infelizmente acabou perdendo a sua vida, acabou falecendo. Eu me lembro que eu fiquei no canto e eu chorava muito, eu fiquei assim de um jeito que eu não estava conseguindo me controlar, e eu fiquei me perguntando, até quando isso? Até quando a gente vamos sentir essa dor, dessa saudade? Até quando a gente vamos sofrer por perder os nossos entes queridos? Até quando a gente vamos viver dessa forma? Mas a Bíblia deixa bem claro, chegará o momento que Deus vai nos levar para o céu, onde não vai haver mais pranto, nem choro e nem dor. Essa é a promessa de Deus para a minha vida e para a sua vida. Sabe, eu e você precisamos permanecer em Cristo. Se eu e você não queremos mais sofrer a dor do pranto, eu e você devemos permanecer em Cristo. Porque se eu e você permanecermos em Cristo, Cristo, Ele vai nos restaurar. E nunca mais a gente vamos perder pessoas por morte, por nada. Nós não vamos ter mais essa saudade que a gente sentimos no nosso coração. Por isso que eu e você precisamos permanecer no nosso Senhor. Porque muitas das vezes a gente só valorizamos as pessoas enquanto a gente não valorizamos quando a gente temos por perto. Só valorizamos quando a gente não temos mais. O ano de 2024 foi um ano um pouco difícil, particularmente para mim. Um ano no qual eu participei de muitos velórios, eu enterrei muitos amigos. E foi um ano que, infelizmente, doeu muito no meu coração. E vieram muitas coisas que, infelizmente, doeu muito no meu coração. Eu tenho certeza que quando a gente perde pessoas, a gente acaba sentindo muito. E dentre essas coisas, eu me lembro que no finalzinho eu estava com minha moto e a minha moto acabou quebrando. Eu tive que levar para a revisão e eu levei a minha moto para a revisão e o rapaz falou: olha, a moto vai ter que ficar aqui durante 3 dias porque infelizmente quebrou uma peça e vai ficar esse período aqui. Eu me lembro, falei, beleza. E aí eu fui para casa e eu fui para a igreja, gastei 10 minutos. Aí no sábado, eu vim para a igreja, gastei o mesmo tempo e eu falei, como era bom quando eu tinha minha moto aqui perto de mim. E eu fiquei me perguntando, por que a gente só valoriza as coisas quando a gente perde? Por que a gente só valoriza as coisas quando estão longe? O ser humano tem isso com ele. Eu e você devemos valorizar as coisas enquanto está perto de nós. Dizer para as pessoas que amamos, estar perto, abraçar, porque muitas das vezes a gente só valorizamos quando perdemos. Isso é um mal do ser humano. Nós temos que valorizar enquanto está perto, dizer eu te amo, abraçar, estar por perto. Porque quando se perde, só fica a saudade. E hoje nós vamos entender um pouco de como eu e você devemos enfrentar a dor da saudade. Gênesis, no capítulo 2, no versículo 7.
pó da terra. Então eu e você somos o pó da terra, do pó da terra, e ele soprou em nossas narinas o fôlego de vida, o fôlego de vida. O boneco de barro passou a ter vida. Portanto, nós somos do pó da terra, mas o fôlego de vida. Então Deus, ele nos formou como um boneco, como o pó da terra, e soprou em nossas narinas o fôlego de vida. Agora nós teremos 2 vídeos, que é um momento profético, mas nós retornaremos com a nossa lição. Deus, cedo ou tarde reconhecer que o melhor seria estar com Deus. Isso foi o que aconteceu com o próprio Lúcifer, como está escrito aqui no livro História da Redenção, capítulo 3. Se ele pudesse voltar a ser como quando era puro, verdadeiro e leal, alegremente abandonaria sua pretensão de autoridade. Dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro nos céus. Depois, venha e siga-me. Essa foi a resposta de Cristo ao jovem rico que queria saber o que deveria fazer para ganhar a vida eterna. Agora, o que Jesus queria do jovem? Ele queria tudo. É interessante notar que quando o jovem retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades, Jesus não correu atrás dele dizendo: Ei, volte, calma, eu estava falando em parábolas. Você deve apenas trazer seus dízimos e ofertas e está tudo bem. Não, o dinheiro havia se tornado um Deus na vida daquele jovem e somente uma rendição completa seria aceitável. Se lemos a Bíblia com honestidade, concluiremos que Deus quer tudo. Um dia, enquanto uma mãe de 5 filhos ouvia o sermão, ela decidiu dar tudo o que tinha como sacrifício pela causa de Deus. Ao voltar para casa, ela procurou entre seus pertences algo que pudesse doar, mas descobriu que, em sua extrema pobreza, não podia se desfazer de nada útil ou valioso. De repente, sua atenção foi atraída para seus preciosos 5 filhos, 3 meninas e 2 meninos. Ela foi para o quarto e orou: Senhor, não tenho riquezas materiais que possam ser usadas para a sua causa, mas tenho 5 filhos. Neste momento, eu os dedico à missão. Use-os como missionários. Alguns anos depois, todos os seus filhos estavam servindo à causa de Deus como missionários. Ellen White nos ajuda a entender esse conceito ao dizer que, no momento do êxodo, quando as redes... Uma vez, Senhor, nos colocamos em Tua presença em condições de pessoas pecadoras que necessitam da Tua graça, Deus. Nesse momento queremos ouvir a Tua voz, que através da Tua palavra a vida seja transformada pelo poder do Espírito Santo, Deus. Que o Senhor permaneça conosco, nos abençoe e nos guarde, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Então vejamos, que material Deus usou? A gente foi do barro, do pó da terra. Deus, ele nos criou e soprou em nossas narinas um fôlego de vida. Como a Bíblia se refere à alma? Ezequiel, no capítulo 18, no versículo 4. Ezequiel, no capítulo 18, no versículo 4. Pois a vida de todas as pessoas pertence a mim, tanto a vida do Pai quanto a vida do Filho são minhas. As pessoas que pecarem é que morrerão. Todas as almas, todas as coisas pertencem a Deus. Gênesis, no capítulo 46, no versículo 27. E os filhos de José, que nasceram no Egito, eram todos. Todas as pessoas da casa de Jacó vieram para o Egito quando se criaram. Gênesis, no capítulo 46, no versículo 27. Deuteronômio, no capítulo 10, no versículo 22. Quando seus antepassados desceram até o Rio, eram apenas 70 pessoas. Agora, porém, o Senhor, seu Deus, os tornou tão numerosos quanto as estrelas do céu. Então vejamos, todas as almas são de Deus. Todas as almas pertencem ao nosso Senhor. Quando a Bíblia se refere à alma, todas essas coisas pertencem a Deus. Portanto, a alma significa pessoa viva. Pessoa viva. Então, quando Deus ele sopra em nossas narinas, nós passamos a ter vida porque Ele sopra o fôlego de vida. O que acontece com a pessoa quando morre? A Bíblia deixa bem claro em Gênesis no capítulo 3, versículo 19, que o corpo ele volta para o pó da terra. Ou seja, se eu e você morremos, o nosso corpo acaba voltando para o pó da terra, porque a gente somos pó. E ao pó nós voltaremos.
E o que acontece? Eclesiastes, no capítulo 12, no versículo 7, diz assim: o espírito, o ar, o fôlego de vida volta para Deus. Então, assim, se eu e você morremos, o espírito, o nosso fôlego de vida, ele volta para Deus. E muitas pessoas têm muito questionamento com essas questões. Eu tenho um amigo de trabalho, a esposa dele morreu recentemente, e ele fala assim comigo: rapaz, ontem minha esposa veio me visitar, em sonho. Aí muitas das vezes ele chega: rapaz, eu vi o vulto da minha esposa passando. Eu entendo que é um pouco de carência, um pouco que ele sente falta, então a mente dele acaba trabalhando isso e ele acaba vendo essas coisas. Eu falo, daquele jeito, rapaz, não é isso não. Calma aí, pera lá, que não é essas coisas que você está vendo. E ele começa a falar, porque muitas pessoas entendem dessa forma, que a alma, ela volta, que a pessoa, ela acaba voltando. E tem muitas histórias que as pessoas contam, mas não é isso que acontece. A Bíblia deixa bem claro, que o Espírito, ele volta para Deus. O fôlego de vida, ele volta para Deus. Então, assim, as pessoas não retornam, as pessoas não veem. Mas, para onde vão a alma após a morte? Eclesiastes, no capítulo 9, no versículo 5, deixa bem claro que quando eu e você morremos, nosso corpo ele volta para a sepultura e a nossa alma, ela volta para Deus. Então, assim, muitas pessoas questionam sobre isso. Um ano retrasado, se eu não me engano, o cantor que ele fez, Henrique, ele acabou morrendo em um dos seus shows. E aquela cena ali foi muito difícil para mim, porque eu acabei colocando aquilo na minha mente e eu me lembro que eu passei mal à noite, porque meus amigos teve que me socorrer e me levar para o hospital, porque eu coloquei aquilo na cabeça à noite e o cara infartou, falei, vou infartar também, aí comecei a sentir dor no coração, e aí eu liguei para a Fabiana, liguei para a Iago, para a Elan, e aí a gente foi por lá no hospital e chegamos lá, a moça falou, olha, só é ansiedade. Mas durante esse período que esse rapaz morreu, alguns adolescentes e algumas pessoas questionaram e falaram assim: rapaz, eu acho que esse rapaz morreu, ele foi levado para o céu, arrebatado. Ele foi arrebatado. Quando na verdade a Bíblia deixa bem claro que não é desse arrebatamento que a Bíblia fala. Sobre esse arrebatamento que você está aqui e do nada você morre e você é levado para o céu. Não, a Bíblia deixa bem claro que a alma ela volta para Deus. E o corpo vai para o pó da terra. Então, se eu e você morremos, nós voltamos para a sepultura. E tem algo que, infelizmente, algumas novelas da Globo acabam causando isso em mim e em você. Eu estava em casa esses dias e aí minha mãe colocou uma novela que se chama assim, A Alma Gêmea, alguma coisa desse tipo. E aí, quando estava escrevendo aqui, veio os mortos e acabou ressuscitando de outra pessoa. Aí eu olhei aqui e falei, misericórdia. Imagina os meninos vendo essa cena aqui. Se eu morrer, eu vou aparecer lá na frente, vou aparecer mais rico, ou branco, ou preto. E então a Bíblia não deixa isso. A Bíblia não deixa isso aí. Não fala sobre isso. Sobre essa ressurreição. E se eu morrer, eu vou aparecer em outra pessoa. Não. Se eu e você morremos, infelizmente a gente retornamos para o pó da terra. Mas como Jesus ele considerou a morte? João capítulo 11, no versículo 11 ao 14. Tendo dito isso, acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas eu para despertar. Então os discípulos disseram: Senhor, se dorme, está salvo. Jesus falou da morte de Lázaro, mas eles pensavam que tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus disse claramente: Lázaro morreu. Então a Bíblia deixa bem claro que Jesus ele compara a morte com um sono, como se a pessoa estivesse dormindo de fato. É isso que acontece. A gente vê na Bíblia também, a Bíblia de Jairo, quando ela morre, Jesus ele acaba comparando aquela menina morta ali como um sono. Então assim, a Bíblia deixa bem claro que quando eu e você morremos, é comparado como se fosse um sono. A gente não pensa em nada, a gente não age em nada. Mas qual será a recompensa dos que participarem da primeira ressurreição? 1 Coríntios, no capítulo 15, no versículo 51 ao 53. Eis vos digo um mistério: nem todos dormimos, mas transformados seremos todos. No
momento, um abrir e fechar de olhos, ao ecoar a última colheita. A colheita fará, os mortos ressuscitarão como filhos, e nós seremos transformados. Porque é necessário que o corpo se revista aqui em corruptibilidade, e o corpo mortal se revista das imortalidades. Então entenda, nem todos nós vamos morrer. Nem todos nós vamos morrer. Eu particularmente eu não quero morrer. Eu quero ver Jesus voltar nas nuvens do céu e estar vivo. Mas a Bíblia deixa bem claro sobre essa primeira ressurreição. A primeira ressurreição é a ressurreição dos salvos. Quando Jesus vai chamar os salvos, no abrir e fechar de olhos, esses salvos vão acordar e vão ressuscitar. Eu e você que estivermos vivos, no abrir e fechar de olhos, eu e você seremos transformados. Seremos transformados. Esse nosso estado pecaminoso será transformado no abrir e fechar de olhos. Todas as nossas imperfeições serão deixadas no abrir e fechar de olhos. O Espírito Santo irá nos transformar, para que assim a gente possa estar preparado para ir para o céu com Jesus. Receberão imortalidade, a imortalidade que foi pedida. Eu e você seremos imortais. Eu e você teremos a vida eterna. No abrir e fechar de olhos. No momento em que eu e você entregarmos a nossa vida ao nosso Senhor. Sabemos que, infelizmente, a gente iremos perder algumas pessoas. Eu estava conversando com uns amigos meus e, infelizmente, todo ano parece que tem uma conta de pessoas próximas a gente que, infelizmente, vão perder a vida. Mas eu fiquei me perguntando, e se for eu? E se for você? Se nesse momento que a gente perder a vida, que nossa vida for ceifada, que eu e você morremos, eu e você vamos estar preparados para morar com Jesus, eu e você vamos estar preparados para ser salvos. Por isso que o momento, o tempo é agora. O momento de entregar a sua vida para Jesus é hoje. Graças a Deus, um amigo meu já falou, olha, Jonas, no final da missão Caleb eu quero me batizar, eu quero entregar a minha vida para Jesus. Na semana que vem nós vamos ter o batismo dele, mas e você? Até quando o Espírito Santo de Deus vai tocar no seu coração para você se converter, para você entregar a sua vida para Ele e você vai dizer não? Até quando? Sabe, eu e você devemos tomar a decisão ao lado de Jesus. Eu e você devemos tomar a decisão ao lado de Jesus, porque nós não sabemos o tempo e a hora da nossa morte. E a maneira de eu e você enfrentarmos a morte, enfrentar a dor do pranto, é esperar, esperançoso pela volta de Jesus, para que assim a gente não possa sofrer mais a dor do pranto. E enquanto eu e você estivermos vida, valorizar as pessoas que temos perto de nós. Sábado passado, tivemos um culto aqui no Caleb, tivemos um corte de cabelo à tarde, um amigo meu me mandou mensagem, vamos jogar bola. Vamos jogar bola. Eu falei, rapaz, eu não vou, porque não, clima frio, clima chuvoso. Eu falei, eu não vou jogar bola, nada, clima chuvoso. Eu vou ter que voltar para casa, tomar banho, eu vou ficar em casa. E aí ele falou, bora. Eu falei, não, ele foi jogar bola. E eu vi as fotos, ele jogou bola, tempo chuvoso e tal. Só que na volta para casa, ele passou ali em frente à quadra do Frei Calixto e ele percebeu que um rapaz, ele voltou de bicicleta e ele percebeu que o rapaz montou na bicicleta e começou a perseguir ele. Diz ele que quando olhou para trás, o rapaz estava de cabeça baixa. E então esse rapaz começou a perseguir ele, ele sentiu a maldade do outro rapaz. Diz ele que quando foi chegando ali na Romelá, o rapaz parou a bicicleta e tinha outro rapaz de moto. E esse rapaz de moto estava com um capacete e ele estava armado. Diz ele que quando foi se aproximando desse rapaz, esse rapaz desceu da moto e colocou uma pistola no seu peito. E falou, para aí, perdeu. E aí ele conta a história, diz ele que o cara começou a bater com a pistola no peito dele. E ele falou, não sou eu, e abriu os braços. E eu fiquei pensando, se fosse eu nesse momento, eu abri os braços e falava, olha, eu começava a me declarar, olha, sou Jonas, nasci em 1993, às 5 horas da manhã. E aí ele só parou e falou, olha, não sou eu. E diz ele que chegou um outro rapaz que estava de bicicleta, olhou para a cara dele e falou assim, não mata ele, não é esse rapaz.
Disse ele que montou na sua bicicleta, disse ele que estava com sangue frio, estava tremendo. Foi. E quando ele estava indo, o outro rapaz falou: você é doido, você ia matar um cara inocente. E esse rapaz chegou lá em casa, um pouco tremendo, um pouco frio, começou a falar essas coisas. E eu fiquei me perguntando, pensando, se talvez isso tivesse acontecido, talvez o rapaz tivesse confundido. Será que eu valorizei ele em vida? Será que eu abracei? Será que eu disse o eu te amo necessário para ele? Porque a gente só valoriza as pessoas em morte. Em vida a gente não valoriza as pessoas. Então eu e você devemos valorizar, porque ele foi um milagre de Deus. Porque no momento que aquela pistola bateu no peito dele, geralmente essas pistolas são tudo automáticas, a pistola não disparou. Foi a mão de Deus que segurou. Foi a mão de Deus que foi com ele. Mas eu e você devemos valorizar as pessoas enquanto têm vida. Porque depois que morre já foi. Eu deixei 2 fotos com o Hernando. Eu vou te mostrar a primeira foto. A primeira foto é algo que mexe muito comigo. Aí é meu pai. Vou chamar ele de Verão. Verão e Dona Fia. Dona Fia é minha mãe. Ele faleceu no ano de 2015 e ele não tirava muita foto, só que o meu irmão encontrou essa foto. Ele tinha uma câmera fotográfica, meu irmão, e a gente encontrou essa foto. E eu fiquei muito feliz, falei, puxa, eu encontrei a foto do meu pai, eu vou guardar isso no meu coração. E eu me lembro que eu pensei, isso foi no dia 4 de novembro, eu pensei, não, eu vou tatuar essa foto do meu pai no meu peito, porque eu quero gravar a foto do meu pai no meu peito para me ter como lembrança. Por mais que eu fique removendo de membros durante um ano, durante um ano, eu sei que depois eu volto para a igreja. Eu vou gravar a foto do meu pai no meu peito e vou fazer essa tatuagem. Eu me lembro que durante a semana eu pensei, eu vou lá em Paraíso, vou fazer um orçamento, vou pegar meu cartão de crédito, vou fazer essa tatuagem. Por mais que eu seja assim removido, uma hora ou outra eu vou ter que voltar. E eu me lembro que a semana passou. E no dia 8, pode passar a próxima foto, mandou uma mensagem que infelizmente mexeu muito no meu coração. Essa daí é Dona Lia. Dona Lia era uma pessoa alegre, uma pessoa que falava com todo mundo. Dona Lia amava o que fazia. Só que Dona Lia, ela começou a sentir algumas coisas. Ela começou a sentir dor no seu coração. A pressão dela começou a aumentar. E infelizmente algumas pessoas olham esses sintomas e falam logo para a pessoa que é ansiedade. Você está com ansiedade, vai para casa, toma um remédio e está tudo bem. Só que foi passando os dias, só foi se intensificando isso. Essas dores no peito, essa pressão alta, e ela começou a ter convulsões. E então ela foi internada 1, 2, 3 vezes. Na 4ª vez que ela foi internada, os médicos falaram, olha, isso não é só ansiedade. Isso não é só ansiedade. E então a filha dela juntou algum dinheiro e levou ela para Ilhéus, para os médicos particulares. E foi uma luta para achar o médico. Mesmo sendo particular, foi uma luta para achar o médico. E então esse médico avaliou ela, fez alguns exames e constatou que ela estava com câncer. Ela estava com câncer. Então a família toda se mobilizou, a família ficou triste. Essa família me mandava mensagem constante falando, olha, a mãe não está bem. Eu fui algumas vezes visitar ela, abracei ela. Quando eu fui visitar ela, infelizmente ela não falava mais direito. Ela não conseguia mais olhar assim fixamente no olhar da pessoa. E no dia 8 de novembro, essa família me mandou mensagem e falou assim, olha, Jonas, infelizmente mãe descansou. Sabe, ela foi bem dolorosa. Ela é minha ex-sogra. Parece que a morte dela doeu mais no meu coração do que a morte do meu pai. Porque a morte do meu pai eu já sabia que ia acontecer porque era velhíssimo. Meu pai já tinha 80 anos, então já era um período. Mas ela tinha 43 anos. E ela era uma pessoa que me tratava super bem. Eu me lembro que eu fui no velório dela, as pessoas chorando, as pessoas lamentando. E eu fiquei pensando, até quando, Jesus? Até quando eu e você perderemos pessoas? Até quando, Senhor? Até quando a gente sofreremos pela dor do pranto, da dor? Porque nós sofremos e não nos acostumamos com isso. E ela faleceu e ela morreu. Mas a Bíblia fala sobre uma ressurreição. A ressurreição dos salvos. A primeira ressurreição. Jesus ele fala sobre essa primeira ressurreição. Que ele voltará nas nuvens do céu. E no momento que ele voltar nas nuvens do céu, ele não vai pisar nessa terra pecaminosa. Ele
ficará em cima. E ele vai dar uma voz tão forte que as sepulturas elas vão se abrir. E eu tenho certeza no meu coração que no dia que for a ressurreição dos salvos, ela irá ressuscitar para a honra e glória do Senhor. O seu irmão irá ressuscitar. A sua mãe vai ressuscitar. Eu digo isso porque eu confio e eu acredito num Deus de misericórdia. Por mais que as pessoas te julguem imperfeita, eu acredito em um Deus de amor, um Deus de misericórdia, que independente das nossas falhas, Ele nos ajuda, Ele nos protege, Ele nos guia e Ele quer nos levar para o céu. Eu acredito, e a Bíblia fala que eu e você teremos surpresas. A gente não sabe o que aconteceu nas últimas horas, naquele momento ali. Eu e você teremos surpresas no céu. E eu tenho um coração esperançoso que naquele grandioso dia, que Jesus retornar nas nuvens do céu, ela irá ressuscitar. O meu Pai irá ressuscitar. Muitas pessoas que morreram durante essa vida irão ressuscitar. E eu e vocês viveremos eternamente ao lado de Jesus. É por isso que eu e você precisamos nos manter firmes. Porque eu e você precisamos encontrar os nossos queridos que um dia a gente perdeu. A gente precisamos permanecer firmes nos caminhos de Deus. Porque naquele grandioso dia eu quero encontrar meu Pai, eu quero abraçar Ele. E você que não tomou a sua decisão, você precisa tomar a sua decisão. Porque se um dia você morrer, você mesmo morrendo em Cristo, você será ressuscitado pelo poder dele. Então você precisa estar com Jesus. A Bíblia deixa bem clara: quem tem um filho, quem tem Deus, tem a vida. Se eu e você temos Deus, se eu e você temos Jesus, eu e você temos vida. Ainda que a gente morra, a gente viveremos pelo poder do nosso Senhor. Então eu e você precisamos tomar a nossa decisão ao lado de Jesus. Eu e você precisamos tomar a decisão ao lado do Pai. Esse é o convite de Deus para mim e para você nesta manhã. Tome a sua decisão enquanto há tempo. E valorize as pessoas enquanto têm vida. Porque depois que morre, já foi. Se for para dizer que te ama, você diz que ama. Abrace, aconselhe. Vá visitar. Porque muitas das vezes a gente temos um parente que mora bem longe, mas a gente não visitamos. Mas quando bate uma notícia, liga no telefone, o fulano morreu. Você larga tudo para ir ao encontro dela. Mas depois que a pessoa morreu, a gente não valorizamos as pessoas em vida. A gente devemos valorizar os nossos filhos, os nossos irmãos, as nossas mães, os nossos pais, enquanto tem vida. Dizer eu te amo, abraçar, porque depois que morre, já foi. Então eu e você precisamos se manter firmes. E se é seu desejo no seu coração, se preparar para passar a eternidade ao lado de Jesus, eu quero te convidar que você se coloque de pé e juntos cantaremos um hino digno, um hino que toca muito ao coração. Nós sentimos falta dos nossos queridos, ó Senhor. Senhor Deus, que o Senhor venha confortar os nossos corações, ó Deus. O Senhor mesmo disse que a gente teria aflição, mas o Senhor mesmo disse que a gente deveria ter bom ânimo, porque o Senhor venceu o mundo. Então, Senhor Deus, nos ajude, porque naquele grandioso dia que o Senhor retornar nas nuvens do céu, a gente queremos abraçar os nossos queridos, os nossos entes queridos que nós perdemos nessa vida, Deus. Obrigado por tudo, Deus. Permaneça conosco, é o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém, Pai.